Tudo bem aí, pessoal? Eu sou o professor André e no nosso vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que é o término dos estudos. O quão importante é para você se realizar profissionalmente e pessoalmente também, tá? Cabe a você ser determinado, ter perseverança e ter muito trabalho também. Vamos dar uma olhada em alguns dados aí. Crise faz crescer diferença salarial por anos de estudo. Então aqui está falando, né, esse dado aqui do G1, que quem tem ensino superior, quem é formado na faculdade, ganha até 6 vezes mais de uma pessoa que não é formada na faculdade. Então a importância de você também buscar uma faculdade depois, tá? E aqui nesse gráfico de pizza, vamos dar uma olhada no seguinte. É bem provável que você esteja aqui nessa faixa, né? Ensino médio incompleto. Então você está ganhando na faixa de 1.365. Ao terminar os estudos, ao terminar o ensino médio, você poderá ganhar R$ 1.823. Então perceba que você já vai dar um salto na questão financeira. E quando você terminar uma faculdade, você vai poder estar ganhando aí R$5.000, tá? Então são diferenças aí muito grandes de dinheiro, tá? Quanto mais você estuda, mais dinheiro você ganha. Isso é um fato, ok? Na próxima notícia também do G1, mais da metade dos brasileiros de 25 anos ou mais ainda não concluiu a educação básica, aponta IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que significa isso, pessoal? 52% da população não terminou os estudos, né? E 48% terminou. Então é hora de você sair desses 52% e ir para o 48%, tá? Para ter melhores condições. Os 48% estão ganhando mais dinheiro, estão tendo melhores oportunidades de trabalho, estão se realizando mais, enquanto que os 52% não vivem o que os 48% estão vivendo, tá? E aqui um outro gráfico mostrando, né, fundamental incompleto e o médio incompleto, a porcentagem de pessoas, a quantidade de pessoas. E depois o médio completo e o superior completo. Tá, então é mais gente que não se formou, tá, do que gente que se formou, ok? Já aqui os desempregados. Em janeiro de 2020, a gente tinha aí 12 milhões de desempregados. Já em janeiro de 2021, nós temos 14 milhões de desempregados, praticamente. Lógico que a pandemia também agravou esse quadro. Mas agora, nesse momento, é hora de você se especializar, né? É hora de você cuidar dos seus estudos. É animador que você esteja procurando, né, estudar, se aperfeiçoar e tenha em mente que a maioria não terminou os estudos. E se você faz parte dessa maioria, você vai poder mudar esse quadro, tá? Você vai poder sim terminar os estudos. Conta com a gente, tá? Fecha com a gente aí. Um grande abraço, prosperidade para você e muito trabalho. Até a próxima. E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula live. Sou o professor André, a maioria aí da galera já me conhece. Quero que você se junte a nós aí para que a gente trabalhe, agregue conhecimento, saiba mais um pouquinho aí do nosso lado histórico, cultural. Então estamos juntos novamente aí para mais um dia de trabalho. Os nossos recados habituais. Se inscreve lá no nosso Telegram, lá eu mando alguns exercícios sobre a aula. E aí você precisa também seguir a gente nas redes sociais, dá o seu joinha no Facebook, segue a gente no Instagram, fica por dentro aí de todas as notícias. Vá na aula presencial, isso é muito importante, para você trocar aquela ideinha mais próxima ali com o seu professor, tirar dúvida. Então vá na sua unidade mais próxima aí e também participe das aulas presenciais, além de estudar aqui com a gente, que é muito importante, beleza? Bom, pessoal, hoje a gente vai terminar uma trilogia aqui na geografia, que são os ciclos econômicos do Brasil. Então nós temos pau-brasil, nós temos açúcar e hoje nós temos o ciclo do ouro para falar. O ciclo do ouro que vai desencadear uma série de desdobramentos aí que são muito importantes para o nosso Brasil, para a nossa independência
e tudo o que aconteceu até hoje. Então, a gente, lógico, vai puxar os antecedentes aí para falar um pouquinho, mas o ciclo do ouro muito importante. Esse assunto é para geografia, para história, para sociologia, para economia e para o seu lado cultural também, tá? Para o seu lado aí cultural ele também vai funcionar. Muitas das nossas expressões e impostos vieram dessa época aqui, tá? Bom, já de cara, o que eu coloquei aí? Uma barra de ouro lá da época do ciclo do ouro, lá do século XVII. Então veja aí como era uma barrinha de ouro, né? Você está vendo aí na tela. E depois do lado, obviamente, uma barra de ouro, só que muito mais moderna. E você já deve ter visto isso aí também na televisão, tá? As barras de ouro que valem mais do que dinheiro, como diz aí o Silvio Santos, tá? Bom, ciclo do ouro. Vamos lá, começando aqui. Antecedentes. Nós sabemos que o Brasil, pessoal, passou por uma série de ciclos econômicos enquanto Portugal estava explorando o Brasil. Então, enquanto Portugal explorava, num primeiro momento, 1500, ele chegou e falou, bom, não achei ouro ainda. Eu quero ouro, mas não achei ainda. Eu vou pegar madeira, eu vou pegar o pau-brasil, o índio vai trabalhar para mim. Esse índio trabalhando, eu faço ele de escravo, pego o pau-brasil, utilizo a madeira para fazer mesa, para fazer instrumento musical e utilizo a tinta para tingir os tecidos. Então eu quero uma camiseta aí, uma cor meio avermelhada, né, cor de carmim, vou utilizar o tecido aí do pau-brasil, tá? Foram 30 anos assim, pessoal, pegando aí madeira, devastando a Mata Atlântica, usando a tinta do pau-brasil, tanto é que o nosso nome vem, né, cor de brasa, Brasil. E aí nesses 30 anos, o Brasil já começou a sofrer um assédio dos outros europeus. Os outros europeus começaram a falar, Portugal, se você não assumir, eu assumo. Se você não quer, eu quero. Porque isso aí é uma terra muito rica, tem muita riqueza, tem muita coisa boa aí dentro. Então Portugal já começou a ficar esperto também. Já fez as capitanias hereditárias, já fez as expedições guarda-costas, começou a proteger o litoral. E aí o português tem a seguinte ideia, colocar um produto rentável para ser produzido aqui no Brasil. Bom, temos clima, temos espaço, vou plantar cana-de-açúcar. Vou fazer açúcar porque o açúcar é um produto muito consumido lá na Europa e no mundo. Todo mundo em casa tem açúcar. Então eles fizeram lá o ciclo do açúcar, que vai durar século XVI e XVII. Tá? Não estou dizendo que hoje não tenha mais açúcar, mas na época era, né, praticamente só o açúcar. Bom, sabemos que os holandeses vieram aqui, nos ajudaram no primeiro momento, mas depois eles pegaram lá uma muda de cana e levaram para as Antilhas. Esse fato dos holandeses terem levado uma muda de cana lá para as Antilhas fez com que eles produzissem um açúcar mais barato. E aí o Brasil não conseguiu mais concorrer com o preço. E aí o Brasil falou, bom, não dá mais. Portugal olhou e falou, não dá mais porque o açúcar holandês, que ele está produzindo lá nas Antilhas, porque o Maurício de Nassau passou a mão aí numa muda de cana, tá muito mais barato do que o nosso. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que a gente chegou no começo do Brasil para fazer? Vamos buscar ouro? Vamos. E aí vai começar o ciclo do ouro pós-ciclo do açúcar, tá? Então veja só, ciclo do ouro. Pessoal, vai começar um ciclo econômico no Brasil muito rentável, que deu muito dinheiro, que marcou muitas gerações, que deu muitas contribuições para o Brasil, só que mais para Portugal, claro, porque ele explorou esse ouro, mas é um ciclo muito marcante. A nossa independência, inclusive, que não está demorando aí, daqui a pouco ela chega, né? Século XVIII, aí, século XIX, ela tem a ver com o ciclo do ouro também, tá? Então vamos partir do começo. Portugal chegou e falou, olha, a gente vai buscar ouro, mas a gente não conhece o interior do Brasil.
nós precisamos contratar alguns mercenários, alguns capangas, alguns exploradores para adentrar o Brasil. Quem são esses caras? Os bandeirantes. Bandeirantes são mercenários, são exploradores, são capangas aí que vão adentrar o Brasil, e nessa de adentrar o Brasil, eles vão em busca de metais preciosos, ouro, prata, ferro, alumínio, etc. Tá? Cobre, enfim, metais preciosos. Esses bandeirantes andavam, circulavam o Brasil inteiro, e não é à toa que depois vai ter lá a rodovia dos bandeirantes. E aí vamos a alguns nomes de bandeirantes famosos: Anhanguera, Raposo Tavares, Domingos Jorge Velho, que foi o cara que detonou o Quilombo de Palmares, tem o Fernão Dias, e aí tem também o Borba Gato. Todos esses bandeirantes acabaram virando nome de rodovia. Tem rua também, claro, tem avenida e tudo mais, tem prédio, mas principalmente rodovia. Então é muito comum que você pegue a rodovia dos bandeirantes, a rodovia Anhanguera, a rodovia Fernão Dias. Esses caras andaram tanto que o nome deles acabou virando aí nome de rodovia, tá? São os bandeirantes. Então os bandeirantes estavam a serviço de Portugal. E o que Portugal falou? Vai lá, sequestra o índio, porque o índio conhece todos os caminhos. Então os bandeirantes chegavam, sequestravam o índio, forçava praticamente, né, armado aí, forçava o índio aí junto com ele, percorrer os caminhos para buscar metais preciosos, tá? Então o apresamento de indígenas. Os bandeirantes iam lá, buscavam metais preciosos, o índio sabia tudo, né? O índio sabia todos os caminhos. E aí, curiosidades, né? O bandeirante, ele levava junto com ele um porquinho, um franguinho, um boi, levava algumas sementes. Por quê? Porque no caminho ele ia plantando alguma coisa, ele vai comendo alguma coisa, ele vai pegando uma fruta ali, aqui, vai pegando uma semente. E aí o boi, na hora que ele está novo, o bandeirante está carregando um monte de coisa em cima dele. Beleza. Só que na hora que ele vai ficando um pouco mais velho, cansado, o bandeirante vai lá, mata o boi, come, utiliza o couro, tá? Para fazer roupa, e vai utilizar a carne do boi para jogar no feijão. E aí ele vai transformar esse feijão em feijão tropeiro, porque são as tropas que estão andando. Você já deve ter comido aí, fala no chat aí para mim, você já deve ter comido um feijão tropeiro, típico de Minas Gerais, tá? É um prato mineiro, tá? Eu também já comi, muito bom. Então nesse feijão tropeiro vai ali uns pedacinhos de carne, vai um pedacinho ali de porco também com feijão, uma farofinha e tal. É uma contribuição culinária, ok? Que veio das tropas dos bandeirantes dessa época aí, tudo bem? Então eles pegavam o indígena, eles adentravam o Brasil, eles cortaram o Tratado de Tordesilhas, desculpa, como a gente vai ver no mapa daqui a pouco, porque o Tratado de Tordesilhas, ele rachava praticamente o Brasil no meio. Uma vez que os bandeirantes estão adentrando o interior do Brasil, o que vai acontecer? Eles vão expandir o território brasileiro. Então os bandeirantes também foram importantes aí para expandir o território brasileiro e tornar o Brasil grande do jeito que ele é hoje, ok? Então os bandeirantes também expandiram o território. Vamos rumo ao interior do Brasil, tá? Um dos primeiros metais que os bandeirantes vão achar, você já deve ter visto uma galerinha aí na beira do rio, com uma peneira, né? E o cara tá ali peneirando alguma coisa. E aí o que vai ficar na peneira? Ouro de aluvião. É um ouro que você encontra na beira do rio, tá? Então você tá ali peneirando. Esse é chamado ouro de aluvião. Então, um dos primeiros aí metais que o bandeirante encontrou. Tudo bem? E aí, numa dessa, ele falou, opa, tem bastante ouro aqui, hein? Então, ele vai encontrando especiaria no meio do caminho, vai encontrando metais. Nas beiras dos rios, é o ouro de aluvião. Tudo bem? E aí, eu coloquei para você uma figura de um bandeirante, tá?
Então tem um bandeirante aí para você ver a roupa dele, para você ver o chapéu dele, a maneira como ele se vestia. Perceba que tem alguns que estão com bota de couro, tá? É muito comum você ter uma bota de couro. Outros têm um chapéu de couro, alguns têm barba, outros não têm. Alguns sobem a calça para andar e andam descalços, outros vão de bota. Então são as várias vestimentas aí dos bandeirantes que são muito comuns aí em São Paulo, tá? São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso. Esses caras então estão andando por todos esses lados aí e pegando ouro. Principalmente, não é à toa que tem o nome de Minas, né? Minas Gerais, ok? Esse é um estado que deu muito minério para o Brasil e dá até hoje, tá? Você deve conhecer também o quadrilátero ferrífero, que eu vou trazer numa aula depois de geografia para a gente falar dele também, ok? Então, pessoal, aqui você tem a vestimenta de um bandeirante, tá? Para você visualizar aí, beleza? Passando para o próximo, agora sim. Vamos dar uma olhadinha nesse mapa, que é um mapa extremamente importante para nós. É um mapa que vai dizer tudo para nós, tá? Ele vai falar tudo que a gente quer. Você começa desvendando a legenda do mapa. Quando você bate o olho no mapa, você fala, opa, deixa eu ver as cores. Então aqui, você tem um verdinho, você tem um amarelinho, você tem também um rosa, você tem ali um meio marrom, e você tem ali depois um meio cinza, até, vamos dizer assim, tá? Bom, vamos lá. No litoral, pessoal, que você está vendo aí do mapa, no litoral você está percebendo as cores verde e amarelo, não é isso? Então o verde é a Mata Atlântica, é o pau-brasil, tá? Perceba que ele pega quase todo o litoral do Brasil, quase toda a praia aí do Brasil, tá? Já o amarelo é o açúcar, ok? Então, no litoral do Brasil, você tinha duas atividades, o pau-brasil e o açúcar, tá? Então, naquela região litorânea ali, você tinha pau-brasil e açúcar. Pois bem, uma vez que acabou não, né? Diminuiu, vamos usar melhor o termo, diminuiu o ritmo do pau-brasil e do açúcar, agora nós vamos para dentro do Brasil, no lombo de um boi, de um cavalo e principalmente de uma mula, que aguenta mais o tranco aí do andar para lá e para cá, né? E aí, quando você entra, você vai ver um rosa aí e também um meio laranja. O rosa, pessoal, é a pecuária. Perceba que a pecuária pegou boa parte do Brasil aí. Então tem boi, tem carneiro, tem cavalo, tem mula, andando para tudo que é lado do interior do Brasil. Então é a pecuária, tá? O boi é muito importante, comida, transporte, tá? Couro, ok? Então a pecuária é o rosa. E agora, nesse laranja aí, tá? Você vai perceber bem no estado de Minas Gerais. Aí já é a mineração. Aí já é os caras pegando ouro, prata, ferro, alumínio, ok? Então, já é a mineração, principalmente em Minas Gerais. Agora eu quero chamar sua atenção também para o seguinte. Você está vendo uma mancha marrom ali, uma área marrom, bem na Amazônia? Na Amazônia, no Pará, na floresta amazônica, são as drogas do sertão, tá? As drogas do sertão, pessoal, são especiarias que os bandeirantes também começaram a se apropriar delas. Eles olharam e falaram, olha, que legal, tem umas coisinhas aqui nessa floresta amazônica, tá? Essa floresta é muito rica. Então os caras começaram a pegar uma castanha do Pará. Você já comeu castanha do Pará? É uma droga do sertão. Começaram a pegar canela, começaram a pegar açaí, guaraná. Então você conhece as drogas do sertão. Tanto é que às vezes você vai tomar um açaí na sua cidade e tá açaí da Amazônia, tá? Mas esse açaí nosso de São Paulo é diferente do que tem lá, tá? E aí o guaraná, pessoal, pode perceber na embalagem de qualquer refrigerante de guaraná, com o guaraná da Amazônia. Então o guaraná
muito explorado também na Amazônia. O que os portugueses pensaram? Opa, se a gente pegar umas especiarias aqui, né, canela, castanha do Pará, guaraná, açaí, a gente pode substituir pelas especiarias da Índia. Então a gente não vai precisar mais ir lá nas Índias, lá no Japão, lá na China, pegar especiaria e tempero. Nós vamos ter aqui no Brasil. Então vamos aproveitar essas drogas do sertão para pegar essas especiarias também. Pegar castanha, pegar açaí, pegar guaraná, pegar semente, pegar canela, pegar alguma coisa que tenha aqui para a gente aproveitar. Beleza? Então, mapa muito importante para nós, onde mostra pau-brasil, açúcar, mineração, pecuária e as drogas do sertão. Ok? Beleza? Quero muito que você guarde esse mapa aí e lembre dele. Ok? Vamos passar aqui. Bom, parece que está tudo muito bem no Brasil, né? Parece que está tudo rendendo, legal. Só que Portugal começa a ficar de olho. Portugal percebe que estão extraindo muito ouro do Brasil. Então vai começar a ter mina de ouro e vai ter casa de fundição, que nada mais é do que um galpão, uma indústria, né, pode-se dizer assim, que vai derreter esse ouro, você fazer um colar, um enfeite, um bracelete, alguma coisa. Portugal começa a olhar e ele fala, bom, se a gente está pegando bastante ouro e eu ainda sou o dono do Brasil, eu vou começar a cobrar impostos desse ouro. Há um fluxo muito grande, pessoal, da galera saindo do Nordeste e indo para Minas Gerais. É sempre assim, né? Quando tem um lugar que está rendendo bons frutos, todo mundo, a população inteira vai para lá. Então o Nordeste inteiro vai chegar e vai falar, opa, vamos lá para Minas Gerais, vamos para o Sudeste. Tanto é que a capital vai sair de Salvador e vai para o Rio de Janeiro. Porque é lá que está a população, é lá que está se arrumando dinheiro, é lá que está a oportunidade. Então vamos todo mundo agora para o Sudeste. Então os caras vão pegar, o pessoal do Nordeste vai descer para Minas Gerais e São Paulo. E Portugal vai começar a fazer o seguinte, vamos começar a cobrar alguns impostos desse ouro que a gente está achando lá. Então, se o brasileiro achou um pouco de ouro, ele vai pagar impostos para mim, tá? Seguinte, primeiro imposto que a gente vai conversar aqui que Portugal estava cobrando do Brasil é o quinto. Então, um quinto na matemática é uma parte de 5. Na porcentagem dá 20%. Então, o que Portugal falava? Quanto você conseguiu de ouro aí? Ah, eu consegui essa quantia. 20% dessa quantia é minha, tá? 20% é a quantia também, né? Na casa do 20, 27,5% é o seu imposto de renda. Então perceba que os nossos impostos, e você com certeza paga imposto de renda, você sabe do que eu estou falando, os nossos impostos são baseados nessa alíquota aí, né? Nessa porcentagem do 20, 27,5% até hoje, ok? Então Portugal chegava e falava, me dá 20%, me dá o quinto aí, paga o imposto do ouro que você tem. E aí o brasileiro, às vezes de saco cheio, falava, vai buscar o quinto nos infernos. E aí surgiu a expressão quinto dos infernos, tá? Que você conhece, tem série, tem novela, é uma expressão muito usual aí entre a população brasileira, né? Vai buscar o quinto nos infernos, vai pro quinto dos infernos. Essa expressão vem daqui, do ciclo do ouro, enquanto Portugal estava cobrando aí o seu imposto, tá? Bom, tem uma pepita de ouro aí, tem uma pedrinha de ouro aí para você visualizar também. E o outro imposto que Portugal estava cobrando da gente era a derrama. O que significa derrama, pessoal? A derrama é o seguinte. E aí, brasileiro? Cadê meu imposto? Me paga. E aí o brasileiro falava, eu não tenho mais nada, português. Acabou tudo que é meu. E aí o português entrava na casa do brasileiro e falava, bom, isso aqui é de ouro? Então eu estou levando, eu estou confiscando. Então a derrama é o confisco do ouro. Era Portugal confiscando o ouro do brasileiro.
tá? Alguma diferença de hoje, pessoal? Nenhuma. Se você não paga os órgãos competentes aí em que você precisa pagar os impostos, os empréstimos, né, os bancos aí e tal, eles vêm e falam, bom, se você não me pagar, eu vou pegar isso aí que você tem, tá? Eu vou confiscar alguma coisa que você tenha. Moto, carro, terreno, casa, prédio, tá? Galpão, por aí vai, ok? Então, Portugal estava cobrando esses dois impostos do Brasil, o quinto e a derrama. São impostos bem famosos aí e a ideia deles permanece até hoje, beleza? Bom, continuando aqui então, pessoal, já viu os impostos aí? Vamos ver o próximo. Eu trouxe aqui um exercício para a gente fazer. Sobre a extração das chamadas drogas do sertão durante o Brasil Colônia. É correto dizer, opa, drogas do sertão. A extração começou como forma de economia alternativa à abundância de ouro. Nossa, tem muito ouro, vamos pegar drogas do sertão? Nós sabemos que não, né, pessoal? O lance aqui é o seguinte. Alternativa às especiarias da Índia, mas não alternativa à abundância de ouro. Então a letra A está fora. Você que está fazendo junto comigo aí, vai percebendo. A principal região de extração era da floresta amazônica. Realidade, verdade. Castanha do Pará, açaí, guaraná, canela. Pode ser a letra B? Pode ser. Não sei como você está nas suas anotações aí, vai participando comigo. Letra C. Os jesuítas não tiveram nenhum papel relevante na extração de drogas do sertão. Essa tá fora, né, pessoal? Os jesuítas estão ali com os índios e tal, estão rezando, estão praticando o catolicismo. Então a letra C tá fora. D. Uma das drogas do sertão mais cobiçadas era o ópio. Na verdade, pessoal, o ópio, ele é mais daquele lado asiático, né? É uma droga ali da papoula. Tá? Então, o ópio está fora, não é o caso do Brasil. E a letra E. As drogas do sertão não tinham nenhum uso medicinal ou culinário. Opa, tinha sim. Tanto é que se você comer aí uma canela, uma castanha do Pará, isso faz muito bem para a sua saúde. Então tem remédio ali de drogas do sertão, de alguma planta. E na culinária também. A gente não come direto, usa ali como um temperinho e tal. Toma guaraná, né? Tem remédio de guaraná. Então a letra E também está fora. A correta aqui, você já deve ter acertado aí, né? Fala aí comigo no chat. É a letra B, ok? Então a principal região de extração era a da floresta amazônica. Uma questãozinha tranquila para você acertar. Beleza? Então essa aí, questãozinha de drogas do sertão. Letra B de bola. Continuando. Agora a gente vai fazer aqui uma da Unifesp. Então estou falando das bandeiras. Pessoal, por que bandeirante? Porque os caras chegavam e fincavam uma bandeira, ok? Tem rádio Bandeirantes, tem canal de televisão Bandeirantes, ok? Muito famoso. Então os caras fincavam uma bandeira e falavam, ó, nós estamos aqui. Por isso, bandeira, bandeirante. Durante a colonização do Brasil, incluíam. A pergunta é, o que os bandeirantes faziam, pessoal? É essa a sua pergunta da Unifesp, tá? Impedir a escravidão negra e indígena? Ué, mas o bandeirante está fazendo o índio de escravo. Ele está pegando um negro também e está fazendo de escravo. Se ele conseguir fazer isso, ele vai fazer. E ele vai estar armado, ok? Então não é a letra A, ele não está impedindo, pelo contrário, ele está praticando a escravidão indígena e a escravidão negra, ok? Não é a letra A. Garantir o abastecimento do interior? Guarda essa na gaveta com você, guarda. Pode ser a letra B? Pode ser. Vamos ver a letra C. Perseguir escravos foragidos? Opa, se eu achar algum escravo, eu vou sequestrar ele e vou vender ele. Porque escravo era mercadoria na época. O pessoal vendia escravos, coisa horrível, coisa bagaceira. Maltratar escravo e índio, tá? Mas os bandeirantes fizeram muito isso. Então,
Vão perseguir escravo foragido? Se tiver algum escravo aqui, eu vou pegar. Tá? Pode ser a letra C? Pode ser. Letra D. Catequizar os povos nativos? Ah, eu vou trazer religião para os povos nativos, mas isso era coisa dos jesuítas, não dos bandeirantes. Então a letra D está fora. E finalmente a letra E. Cultivar algodão, cana-de-açúcar e café? Pessoal, cana-de-açúcar ficou lá no litoral. O café é depois, eu vou chegar depois no café. E o algodão também está fora. Então a letra E também não. Ou é a B ou é a C. E a correta, pessoal, da Unifesp aí é a letra C. Você ser um bandeirante, você vai buscar metal precioso, você vai adentrar o Brasil, você vai prender índio, mas se puder, você vai pegar também escravo negro para vender, tá? Ou, cruelmente falando, para matar também, tá? Então, aqui, letra C, perseguir escravos foragidos, ok? Tenho certeza que você adivinhou aí também, acertou nas suas anotações e na sua participação aí, beleza? Bom, continuando, eu trouxe aqui uma do Enem, então vamos lá, típica questão do Enem, texto longo, texto grande, pergunta e resposta curta. Vamos ver a pergunta primeiro? Será que a pergunta quer da gente? A zona de mineração a que o autor se refere localizava-se... O autor está falando de uma zona de mineração. Então, pessoal, é muito comum que você tenha em certos lugares do Brasil e do mundo um certo produtinho lá. Então, os geólogos estudam, né, os engenheiros estudam lá e falam, ó, nesse lugar tem bastante ouro, nesse lugar tem bastante petróleo, nesse lugar tem bastante areia, nesse lugar tem bastante ferro, nesse lugar tem bastante nióbio, por aí vai. Então aqui vamos ver o que o autor está falando para nós, vamos ver o que o texto fala. No início do século XVIII, a coroa portuguesa introduziu uma série de medidas administrativas para deter a anarquia, que caracterizava a zona de mineração. O que é anarquia, pessoal? É um sistema meio bagunçado. É isso que a metáfora aqui do texto fala, tá? Anarquia é um sistema em que não tem regra. Então Portugal olhou e falou, opa, tá sem regra isso aí, eu preciso pôr umas regras. Eu preciso começar a vigiar esse lugar. E aí, para deter essa anarquia nessa zona de mineração e instaurar certa estabilidade, o instrumento fundamental dessa política era a vila. Então não é à toa, pessoal, que vai surgir vila. Então tem nome de bairro aí que é Vila alguma coisa. Vila Resende, Vila Cristina, Vila Fátima, Vila Aurora, por aí vai. Então o que Portugal falou? Eu vou fazer uma vila aqui. Eu vou fazer uma cidade. Eu vou fazer um mercadinho. Eu vou começar a vigiar com os meus capangas. Eu vou fazer uma casa de fundição. Eu vou fazer uma igreja. Eu vou começar a criar uma cidade. Tanto é que em Minas Gerais tem lá uma cidade, Vila Rica. Ok? Muito famosa. Estamos falando de qual lugar? Portugal está fazendo o quê? Em qual lugar? É nos Andes, no antigo Império Inca? Ué, mas Portugal não tem nada a ver com a Cordilheira dos Andes. Então não é a letra A. É em Minas Gerais, região centro-sul da colônia? Portugal está de olho em Minas Gerais e está fiscalizando e está fazendo uma cidade em Minas Gerais? Tá. Pode ser a letra B? Quase certeza. Vamos ver a letra C? No chamado Alto Mato Grosso, na atual Bolívia, mas Portugal não foi lá para a Bolívia, né? Não tem nada a ver a letra C. Na região das missões jesuíticas, no Rio Grande do Sul, também não, tá? Então ele estava mais agora, nesse momento, em Minas Gerais, ali do centro, tá, do Brasil. Em Pernambuco, onde havia o ouro amarelo e o branco, esse ouro branco aqui, pessoal, é o açúcar, tá? Que ele está querendo dizer. Mas a gente já saiu do litoral, né? Saímos do litoral e viemos para o interior do Brasil. Então não é a letra E também. A correta é, você já deve ter feito suas anotações, participa comigo aí no chat, em Minas Gerais, região centro-sul da colônia. Então a correta é a letra B.
Se você ler direitinho e interpretar, você consegue matar facinho, tá bom? Questãozinha aí do Enem, então, letra B. Continuando, eu trouxe aqui uma curiosidade. Vamos entender essa expressão santo do pau oco, que é muito usada aqui no nosso Brasil, né? Depois você vai ver aí se você usou com alguém conhecido, né? Bom, os brasileiros cansados dos impostos abusivos de Portugal, eles falaram, viu? Não tem um jeito da gente driblar isso aí, enganar Portugal? Tem. Vamos fazer o seguinte, pega esse santo de madeira, vamos pôr ouro dentro dele, ouro contrabandeado, ouro roubado, ouro escondido, e vamos fechar o santo e vamos deixar ele em casa. Portugal chegava e falava, cadê o ouro brasileiro? Porque eu quero confiscar tudo que você tem de ouro. E aí Portugal olhava, tem um santo ali, mas não é para desconfiar de santo, né? Santo é uma coisa religiosa, tá? Então Portugal olhava e falava, no santo não deve ter nada, tá? É um santo de madeira, inclusive, mas o santo era oco e dentro dele tinha ouro contrabandeado. Então o que significa isso? Que o brasileiro olhava para o santo e era uma maneira dele esconder ali o ouro, tá? E nessa de esconder o ouro, Portugal não percebia, tá? Se percebesse, talvez já fosse tarde demais. E aí, por que se usa a expressão santo do pau oco? É aquela pessoa que ela parece legal, ela parece santinha, ela parece uma pessoa boa, mas na verdade é uma pessoa aí que não é de muita confiança, tá? É uma pessoa aí meio pilantra, tá? Como a gente diz na gíria. Então, e aquele fulano lá? Ih, fulano é santo do pau oco, hein? A fulana é santinha do pau oco. Significa que ela parece santa, parece uma pessoa com índole boa, mas na verdade é uma pessoa que não é de confiança. E essa expressão santo do pau oco, juntamente com a expressão quinto dos infernos, ela vem dessa época aqui do ciclo do ouro, ok? Ela vem dessa época aqui que Portugal está pegando muito ouro do Brasil, beleza? Então tá aí a expressão santo do pau oco, ela surge ali no ciclo do ouro. Você já deve ter usado essa expressão aí com alguém, né? Agora você sabe o motivo histórico dela, beleza? Continuando aqui, pessoal. O que eu trouxe aqui? Umas musiquinhas que você vai escutar aí depois, é a sua tarefa, é a sua lição de casa, né? Você vai pôr no YouTube depois, você já deve ter escutado, você conhece. Leandro e Leonardo, Goiânia, ele vai falar que ele passou pela Anhanguera, tá? Então, uma vez que ele passou pela Anhanguera, ele citou o nome do bandeirante Anhanguera, ok? Ele passou por Ribeirão, passou ali Uberaba, Uberlândia, que é Minas Gerais, você conhece essas cidades também. E ele chegou em, né, como a gente diz aí, Goiânia. Tá? Aqui também é um destino muito conhecido de todos nós, tá? Então, Leandro e Leonardo, Goiânia, escute essa musiquinha depois. Rio Negro e Solimões, de São Paulo a Belém. Ele vai falar que ele passou pela Anhanguera também. Ele está procurando uma paixão, ele percorre o Brasil inteiro. Então, em cada detalhe dessa música, ele vai falar uma característica do Brasil. Então, ele passa pela Anhanguera e ele vai também passar por Goiás. Uma vez que ele passou por Goiás, ele vai falar que ele foi curar a ressaca dele nas águas de Caldas Novas. E ele foi para a pousada do Rio Quente. Essa fonte hidrotermal, pessoal, quem conhece aí, quem já visitou, quem já turistou por lá, como eu, né? É uma fonte de água quente. E quem descobriu ela foi o filho do Domingos Jorge Velho, que foi o cara que detonou lá o Quilombo dos Palmares. O filho dele descobriu essa fonte em Goiânia. Então os bandeirantes descobriram também essa fonte hidrotermal, que é a pousada do Rio Quente aí. Quem já turistou por lá conhece. Escute essa música depois também, que vai citar a Anhanguera, ok? O César Menotti e Fabiano, eles são de Minas Gerais. E ele está contando uma paixão mineira ali, que ele está num caso ali com uma garota, né?
E ele diz que ele passou pela Fernão Dias, que ele já conhece a Fernão Dias com a palma da mão dele. Fernão Dias é um bandeirante também. Então é mais uma música que fala de um outro bandeirante, ok? E o Jorge Mateus com Passe Esse Modão. Depois você vai clicar lá também, você vai escutar. E aí, passe esse modão para frente, ele vai estar passando por Ribeirão, ele vai estar passando ali por Itumbiara, Uberaba, Uberlândia, para passar esse modão. Bom, pessoal, o nosso último slide para a gente finalizar a nossa aula, eu trouxe aqui uma reflexão. Essa estátua é do Borba Gato, ela fica lá em São Paulo, você deve conhecer, já passou por ela, ouviu no jornal. Bom, é uma estátua de um bandeirante. O bandeirante, ele tem duas leituras. Ele é visto como herói porque ele descobriu vários metais preciosos, ele expandiu o território brasileiro, ele também descobriu as drogas do sertão, ele contribuiu para que o Brasil ficasse maior, contribuiu com algumas culinárias e etc. Então essa é uma visão dos bandeirantes, é uma leitura. E a outra leitura é que ele matou um monte de índio, ele matou um monte de escravo, ele detonou vários quilombos, então ele é visto também como vilão, tá? Então muitas pessoas veem o bandeirante como herói, mas muitas também veem como ele vilão. Tem as duas leituras. E aqui um pessoal colocou fogo para fazer um protesto na estátua do Borba Gato. Então você vai olhar, você já viu essa notícia, tem exercícios aí que falam disso. O que você acha disso, né? E aí? O bandeirante é um herói ou é um vilão? Caramba, colocaram fogo, por que não tiraram a estátua? Não, deixa a estátua porque ele é um herói. Tem várias leituras, eu não sei qual é a sua. Eu deixo esse slide aí para você refletir. E lembre-se, né? Sempre um caso, um herói, um acontecimento, um protesto, um ciclo, sempre tem os dois lados dele. Tá bom? Fica para você a reflexão. Espero que você tenha gostado. Segue a gente lá nas redes sociais, venha para a aula presencial, participe, se inscreve aí no YouTube, no Telegram, ativa o sininho, fica de olho, fica com a gente aí, compartilha para que mais pessoas também tenham acesso a essa aula. Assista quantas vezes você quiser e achar aí que for necessário. Muito obrigado, um grande abraço para você, tchau e até a próxima. Valeu, galera!